Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Fernando dos Santos, eu sou aluno da Universidade Uninter, no Polo de Navegantes, Santa Catarina. Eu curso licenciatura em História. Devido à pandemia da Covid-19, a Uninter disponibilizou nossos estágios para que eles pudessem ser feitos de forma online. E hoje eu vou apresentar o meu estágio referente ao ensino médio, né? E o assunto que eu vou abordar nessa aula será o Egito Antigo, né? Espero que vocês gostem, né? E vamos dar prosseguimento então à nossa aula, né? A civilização egípcia, ela se data do ano de 4000 a.C., permanecendo relativamente estável por 35 séculos. Então, basicamente, 35 séculos de domínio egípcio, né? Dessa civilização tão importante que deixou tanto legado, né? E tanta história para a humanidade. Então, aqui eu vou citar agora alguns exemplos, alguns aspectos, né? Sobre a localização do Egito, né? Alguns aspectos geográficos, populacionais e os seus impactos, né? Então, o Antigo Egito e o Egito atual, ele fica localizado no Nordeste africano. Ele é de um clima semiárido e de chuvas escassas ao longo do ano. No Vale do Rio Nilo, há um oásis e em meio a uma região desértica. Durante a época das cheias, o rio depositava em suas margens uma lama fértil, no qual durante a vazante eram cultivados cereais e hortaliças. Então, aqui a gente pode entender que o recurso principal, né, que o Antigo Egito tinha era o Nilo, né, o Rio Nilo, que é o maior rio da África hoje, né? Então, o Rio Nilo, desde aquela época, ele já tinha sua importância, né? Desde aquela época ele já vinha sendo importante, tendo importante desempenho, importante papel, né, naquela civilização, né? O Rio Nilo era essencial para a sobrevivência do Egito, né? Com isso não resta dúvida, né? E a interação entre a ação humana e o meio ambiente é evidente na história da civilização egípcia, né? Pois graças às abundâncias de suas águas era possível irrigar as margens durante o período de seca, irrigar as plantações, né? Dar água aos animais, né? Tudo vinha do Rio Nilo, né? A necessidade da construção de canais de irrigação, as margens também eram feitas, né, para poder armazenar água próximo, né? Como eu já havia dito, as plantações, eles faziam canais para levar água até as plantações, né, até onde ficavam os animais também. E ele foi responsável pelo aparecimento do Estado centralizado, porque o Rio Nilo, ele acabou chamando a atenção, né, dos egípcios pela sua terra fértil, né, pela abundância de água. Então a cidade foi se povoando, foi se montando em torno do rio, né, usando do rio, né, os seus recursos naturais. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução histórica do Egito, né, no qual a história política do Egito, ela é tradicionalmente definida em duas épocas, né? Nós temos a pré-dinastia, que data de 3200 a.C., né? E aí existe a ausência da centralização política, né? Ainda não tinha aquele poder centralizado, né? A população era organizada em nomos, né? Comunidades primitivas, independentes da autoridade central, que era chefiada pelos monarcas. A unificação dos nomos se deu em meados dos anos 3000 a.C., tá? Período em que se consolidaram a economia agrícola, a escrita, né? E a técnica do trabalho com metais como o cobre e o ouro. A partir desse momento que eles começaram a trabalhar em cima desses materiais, né? A aperfeiçoar a sua técnica de manejo. Dois reinos, o Alto Egito, que fica no sul, e o Baixo Egito, que fica no norte, surgiram por volta de 3500 a.C., em consequência da necessidade de se unir os esforços para a construção de obras hidráulicas, né? Eles precisavam aumentar, né, a capacidade de água naquela região, por ser uma região muito desértica, muito seca, né?
Agora vamos falar um pouquinho sobre o período da dinástica, que foi um período onde houve uma forte centralização política no Egito Antigo, né? No qual teve como rei, no Alto Egito, o rei Menés, que subjugou mais ou menos em 3200 a.C. o Baixo Egito, e promoveu assim a unificação política das duas terras sob uma monarquia centralizada na imagem do faraó. Então, a partir desse momento, a partir da unificação do Alto Egito com o Baixo Egito pelo rei Menés, né, o Egito deixou de ser uma terra dividida para se tornar uma terra só, e que é o Egito que a gente conhece nos tempos de hoje, né? E a partir desse momento também nós temos um importante marco histórico, né, que é o surgimento do faraó, né, como o símbolo dominante, né, o monarca maior, o soberano, né, da nação. Então, a partir do faraó, daí nós temos então o início do Antigo Império. Menés, né, como sendo o precursor, né, dessa unificação, ele se tornou o primeiro faraó egípcio, né, e os monarcas passaram a ser governados e subordinados à autoridade dele, né. Então, tudo que se decidia no Egito a partir da unificação tinha que passar pelo faraó, né. O faraó é que dava o aval final. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os períodos da época dinástica do Egito, essa época que tem o surgimento dos faraós, né? Ela é dividida em 3 períodos. O primeiro período é o Antigo Império. Ele tem início em 3200 a.C. até 2300 a.C., né? Ele teve como sua capital Mênfis. Foi inventada a escrita hieroglífica nessa época, né? Então é uma época também muito importante para o povo egípcio, né? Foi feita também nessa época as construções das grandes pirâmides de Gizé, entre as quais as mais conhecidas são as de Quéops e a de Quefrem, né? E a de Miquerinos. Esses monumentos foram feitos com blocos de pedras sólidas. Eles serviam de túmulos para os faraós, né, depois da sua morte, né, e tais construções exigiam avançadas técnicas de engenharia e grande quantidade de mão de obra, né. Imagina carregar toneladas e toneladas de pedras, né, sem partir, porque as pedras eram inteiras, né, a projeção arquitetônica já, o estudo já feito da mão de obra necessária, da quantidade de pessoas utilizadas, do manejo que deveria ser feito com cada bloco daquele para poder montar as pirâmides, né? As pirâmides que hoje estão lá no Egito, que a gente conhece, né? E também nesse período, né, nós também tivemos a invasão dos povos nômades, né? Que também daí veio a ocorrer um pouco da fragmentação do poder. Agora nós vamos entrar um pouquinho no Médio Império, né, que data do período de 2040 até 1580 a.C., né? E durante esses mais ou menos 200 anos, o Antigo Egito ele foi palco de guerras internas, né, marcadas pelo confronto entre o poder central do faraó e os governantes locais, né? E também os monarcas. E a partir de 2040 a.C., uma dinastia poderosa passou a governar o país, né, iniciando o período mais glorioso do Antigo Egito, o Médio Império, que nesse período nós temos a capital Tebas. O poder político, o faraó dividia o trono com seu filho para garantir a sucessão após a vida, né? Já tinha aí um contexto hierárquico, né? Já era tipo um cargo vitalício, né? O faraó ficava sempre dentro da família. Tinha o poder central, controlava rigorosamente todo o país, tudo passava pela mão do faraó. Tinha também a estabilidade interna, que coincidiu com a expansão territorial, né? A visão deles era aumentar o espaço territorial, né? E também o recenseamento da população, das cabeças de gado, das terras aráveis, visando a fixação de impostos, né? Aí a partir desse momento também já começou aquele meio que eles começaram a se organizar, né? Em como nação, né?
Começaram a ter certos critérios com relação à população, queriam saber quantas pessoas habitavam lá, o que cada pessoa possuía, seus bens, né? E também nós tivemos também o dinamismo econômico, né? Que isso gerou os impostos, os tributos que as pessoas precisavam, os moradores, né? Os habitantes precisavam pagar. Agora nós chegamos na parte dos Hyksos, né? Que também foi um grande período do Egito Antigo, né? Da época dinástica. Então nós já passamos pelo Antigo Império, 3.200 a 2.300 a.C., né? Onde a escrita hieroglífica foi inventada. Passamos pelo Médio Império, né? Onde nós tivemos aí o faraó, né? Já com seu filho, garantindo assim uma sucessão, né? Após a morte. O recenseamento da população também, que ocorreu nessa época. E agora nós vamos para a época dos Hyksos, né? O que foi os Hyksos, né? Os Hyksos foram rebeliões de camponeses, escravos, que enfraqueceram a autoridade central no final do Império Médio, né? Permitindo que os Hyksos, um povo de origem caucasiana, com grande poder bélico, né? Que haviam se estabelecido no delta do Nilo, conquistassem todo o Egito, né? A partir de 1700 a.C. Os Hyksos, eles conquistaram e controlaram o Egito até 1580 a.C., né? Foi quando o chefe militar de Tebas os derrotou, né? Iniciou-se aí então um novo período na história do Egito Antigo, né? Que se tornou conhecido como Novo Império. E a partir dessas contribuições dos Hyksos, nós tivemos a fundição do bronze, né? Nós tivemos o uso de cavalos, passaram a usar os animais, né? Nas batalhas. Nós tivemos os carros de guerra, né? As bigas, né? Nós tivemos os tear vertical, né? Também utilizado bastante. E também nós tivemos a forte influência, né? Dessa parte do Egito Antigo, onde esses Hyksos, eles tiveram a coragem, né? De enfrentar os governantes, né? Porque até então o faraó lá era o rei supremo, né? Então não tinha uma oposição, digamos assim, né? Então os Hyksos, eles vieram para tentaram reformular o poder, digamos assim, dentro do Egito Antigo, né? E daí, a partir dessas revoltas, né, e do domínio ali dos Hyksos, nós temos início então ao novo império no Antigo Egito, né? Que data de 1580 até 525 a.C., né? E nesse período o Egito, ele expulsou os Hyksos, conquistando em seguida a Síria e a Palestina, né? No qual a sua capital voltou a ser Tebas, né? A dinastia governante era descendente de militares. O aumento do poder dos sacerdotes e do prestígio social de militares e os burocráticos aumentou consideravelmente, né? O militarismo e o expansionismo, especialmente sobre o reinado dos faraós Tutmés e Ramsés, também aumentou muito, né? Nós tivemos a conquista da Síria, nós tivemos a conquista da Fenícia, da Palestina, da Núbia, da Mesopotâmia, Chipre, Creta e as ilhas do Mar Egeu. Nós tivemos um grande fluxo de riqueza e de escravos e o aumento da atividade comercial controlada pelo Estado. Amorfés IV promoveu uma reforma religiosa para diminuir a autoridade dos sacerdotes e fortalecer o seu poder, implantando o monoteísmo, que é uma crença em uma única divindade, né, durante o seu reinado. Nós tivemos também as invasões dos povos do mar, principalmente das ilhas do Mediterrâneo, das tribos nômades, da Líbia e, consequentemente, a perda de territórios asiáticos, né, com essas invasões. Nós também tivemos a invasão nesse período dos persas, né, que foram liberados por Cambises, né, que foi um grande revolucionário. E nós tivemos também o fim da independência política, né?
Então, o novo Império Egípcio, né, nesse período de 1580 a 525, ele foi um período bem conturbado assim, na história egípcia, né, de grandes conquistas, mas de grandes perdas também, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos econômicos, né, do Antigo Egito, no qual a sua base econômica principal era a agricultura, com o cultivo de cereais, principalmente o trigo, a cevada, o algodão, papiro, né, e o linho, que era favorecida pelas obras de irrigação. Como a gente viu lá no início, a cidade ela se construiu em volta do rio Nilo, né, pela facilidade de conseguir a água para a irrigação das plantações, para os animais, né, e também para a construção civil, né, também que necessitava desse recurso, né. A agricultura é extensiva, com alto nível de organização social e política. A parte agrícola era muito forte, né? E também nós tivemos outras atividades econômicas, como a criação de animais, né? Principalmente de gado, pastoreio, o artesanato, né? Até hoje o artesanato egípcio é fortíssimo, riquíssimo, e também o comércio, né? Várias mercadorias, especiarias, né? Cobre, ouro, bronze, vários artefatos, vários monumentos, né? Tudo envolve o comércio, né? E o comércio egípcio ele é muito rico, né? Ele é muito disseminado nessa situação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o aspecto político também, né? Do Antigo Egito, no qual nós temos a monarquia teocrática, né? Que o governante era o faraó, ele era o soberano hereditário, absoluto, e era considerado uma reencarnação divina, né? Até hoje, se a gente observar nos filmes do Antigo Egito, os filmes de Hollywood aí, que se tratam do Egito, né? A pessoa do faraó está lá, né? Tá centrada como a divindade maior, né? Tudo se deve obediência ao faraó, né? O que o faraó fala é lei, como se fosse uma grande divindade lá do Antigo Egito. E ele também era auxiliado pela burocracia estatal nos negócios do Estado, né? Também tinha ali toda sua cúpula de poder, né? Havia uma forte centralização do poder, com a anulação dos poderes locais devido à necessidade de conjunção dos esforços para as grandes construções. Então ali nesse período ali também o faraó, ele demandava muita autoridade, né? Ele demandava muita autoridade sobre as pessoas, muita influência, né? E também o governo, ele era proprietário das terras e ele cobrava os impostos das comunidades camponesas, né? A servidão coletiva, né? Mais conhecida. E os impostos poderiam ser pagos com o trabalho, né? Nas obras públicas, na construção das pirâmides, né? Das esfinges, nas construções públicas, né? Lá da região, ou em parte da sua produção. O colono lá tinha a produção dele de algodão, de trigo, o pastoreio dele, o rebanhinho de gado, ele podia também pagar com a produção dele. Se ele não optasse pelo serviço, pelo pagamento com o trabalho, ele podia pagar também pela produção. Agora nós vamos entrar nos aspectos sociais do Egito Antigo, né? No qual o predomínio da sociedade estamentais era composta por categorias sociais e que cada uma possuía a sua função e o seu lugar na sociedade, né? O Egito possuía uma estrutura social estática e hierárquica, vinculada às atividades econômicas. A posição do indivíduo na sociedade era determinada pela hereditariedade. O nascimento determinava a posição social da pessoa, né? Essa pessoa era nascida de uma família rica, né? Uma família de posses, né? Ela tinha mais facilidade de ascender ao poder, né? Era mais bem vista, né? E a estrutura da sociedade egípcia, ela pode ser comparada a uma pirâmide, né? Lá no topo da pirâmide tem um faraó, que era, no caso, a divindade deles, né? Depois, em seguida, vinha a burocracia, né? Que eram os altos funcionários, os sacerdotes, os militares, né? E lá embaixo, na base, estavam os trabalhadores gerais. Então, faraó,
a burocracia, né? E aí depois a base, os trabalhadores gerais que sustentavam a burocracia e o faraó, né? O faraó era a autoridade suprema, como a gente já veio conversando, em todas as áreas. Ele era responsável por todos os aspectos do Antigo Egito, né? Ele controlava as obras, a irrigação, religião, exército, promulgação e cumprimento das leis e o comércio, né? Na época da serestia, era a responsabilidade do faraó alimentar a população, né? Quando faltava alimento, seca, escassez, né? O faraó, então, ele tinha aquela reserva que ele distribuía à população. A aristocracia, que era a nobreza e os sacerdotes, e no caso ajudavam o faraó a governar, né? Depois nós temos os grupos intermediários, formados pelos militares, né? Pelos burocratas, comerciantes e artesãos, os camponeses, né? E os escravos. Então, basicamente, a sociedade do Egito, ela era dividida pelo faraó, né? Depois do faraó tinha a aristocracia, né? Que eram a nobreza, os sacerdotes, né? Depois vinham os grupos intermediários, formando a pirâmide, que eram os militares, os burocratas, os comerciantes, os artesãos, e por fim os camponeses e os escravos, né? Para fechar essa base de aspecto social do Antigo Egito. E também nós tínhamos os escribas, né? Que dominavam a arte da escrita, né? E geralmente eram governantes e sacerdotes, que formavam um grupo social, né? Distinto do Egito, né? Que formavam esse grupo de escribas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o aspecto cultural, né? A cultura era privilégio das altas camadas, faraó, burocratas, né? O destaque para a engenharia e a arquitetura, né? Grandes obras de irrigação, templos, palácios. Hoje a gente consegue ver as pirâmides, né? Várias construções da arquitetura egípcia ainda existem, né? Ainda estão de pé. O desenvolvimento de irrigação, né? Construção de barcos, o desenvolvimento da técnica da mumificação dos corpos, né? O faraó era mumificado, envolto em faixas, depois tinha o seu túmulo, que era a pirâmide, né? Ficava lá dentro, e anos depois ainda a gente ouve falar de múmias e de pessoas mumificadas encontradas ainda em escavações pelo mundo afora. Tivemos o aumento da medicina, né? Um grande avanço na medicina, conhecimento na anatomia humana, né? A invenção também do calendário lunar, né? Nós tivemos os avanços na astronomia, matemática, tendo como finalidade também a previsão das cheias e das vazantes. Como eles dependiam muito do rio Nilo, né? Eles foram se aperfeiçoando nessa temática. Também tivemos o desenvolvimento do sistema decimal, né? Mesmo sem conhecer o zero, os egípcios eles criaram os fundamentos da geometria e do cálculo, né? Tivemos a engenharia, né? As artes também, e tivemos a invenção do jogo de xadrez, né? Então, a cultura egípcia é muito rica, né? A cultura egípcia, ela demanda de uma grande demanda, né? De aspectos sociais, é uma grande mistura. Então, nós tivemos aí no Egito grandes contribuições para a humanidade, né? Agora nós vamos falar um pouquinho dos aspectos religiosos, né? Para nós finalizarmos essa aula, no qual a religião era o politeísmo, né? Que era um culto ao deus do sol, né? Que o faraó pregava. Nós tivemos as divindades, elas eram representadas com formas humanas, né? Mais conhecidas como politeísmo antropomórfico, né? Com corpo de animal, ou só com a cabeça de um bicho, né? Que era o politeísmo antropozoomórfico, né? Geralmente quando a gente assiste filmes, séries ou vê uma foto na internet, alguma coisa, né? A gente tem lá, vamos dar um exemplo, Anubis, né? Anubis era um deus egípcio com cabeça de cachorro, né? Nós temos vários exemplos, né? E também nós temos a crença da vida após a morte, né? Que daí é a necessidade de se preservar o cadáver e o desenvolvimento das técnicas de mumificação, com o aprimoramento do conhecimento médico e dos autômicos, né? Então daí que vem o início dessa parte de mumificação, da parte
de conservação dos corpos, né? Principalmente do faraó e dos altos comandantes da elite burguesa do Alto Egito. Então essa seria a aula sobre o Antigo Egito, né? Apresentada nesse estágio. Espero que tenha contribuído, né? Um pouco para o conhecimento de todos, e nos encontramos numa próxima oportunidade. Desde já deixo o meu muito obrigado pela sua atenção, né? E pelo seu, que você possa deixar nos comentários aí a sua opinião, a sua sugestão sobre essa aula. Muito obrigado.